A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Você está no sexto AVA da aula dupla 1, aula 1 e 2 e a terceira parte da aula 2. Ou seja, nós estamos a terminar essa aula dupla e esta aula 2. Nós estamos a seguir, conforme nós temos falado, o livro de Esdras, que é o nosso texto básico, nosso livro básico, né? E estamos ainda no capítulo 1. Nós teremos 9 capítulos a seguir. E em cada aula nós teremos numa aula dupla, nós teremos um capítulo. Só o capítulo 5 nós não abordaremos nesta AVA, né? Nessa sequência de AVAs. E estamos a falar ainda Fundamentos da Hermenêutica, que é o capítulo 1 da página 1 a 35, que você já deve ter lido. Lembrando sempre estas 6 regras que eu espero que você já as tenha decorado. Vamos então seguir em frente, dentro do capítulo 1, e vamos falar mais 2 tópicos que ainda queremos destacar antes de terminar esta aula dupla que trata do capítulo 1. Esses 2 tópicos são a teologia prática e o isagogue bíblico. Você pode falar, o que é isso? Principalmente isagogue, né? Parece uma palavra estranha. Não é língua estranha. Amém? É uma palavra mesmo. Nós vamos entender. Isso é um termo teológico. Ok? Nós vamos começar com a teologia prática. A teologia prática relaciona-se com a aplicação prática dos resultados da investigação teológica, particularmente no que concerne à obra do ministério cristão, procurando aplicar à vida prática aquilo que outros departamentos da teologia e ciência contribuem. Então nós temos uma teologia, uma divisão da teologia, que é a teologia prática, que a hermenêutica está dentro. Vamos ver algumas dessas partes da matéria que fazem parte daquilo que é chamado teologia prática, que alguns até chamam de teologia pastoral. A homilética, que é a oratória, que vocês vão ter uma disciplina específica sobre isso, na verdade mais de uma disciplina, né? A homilética básica e a homilética avançada, já no campo da licenciatura. A organização e administração eclesiástica, que seria a questão de gestão de igreja. A liturgia em si. A educação cristã, que inclusive entra a questão da pedagogia, e outros. Essa é a proposta no livro do autor, do nosso livro texto. Nós podemos incluir também a hermenêutica, né? Por isso, a ideia da teologia prática na proposta da Logos seria a homilética, incluindo na homilética a liturgia, na disciplina, a hermenêutica, incluindo também a linguística bíblica, a organização e administração eclesiástica, ou seja, administração, gestão, direito, o assunto do direito, a matéria do direito e as matérias são matérias da licenciatura, né? Nós teremos uma ou algumas, né? Porque poderíamos ter também matérias complementares. A educação cristã como didática, que nós teremos. O ministério pastoral, que entram algumas até disciplinas separadas, como aconselhamento, como introdução à psicologia, né, que nós teremos, dentre outros. Então a teologia prática é uma divisão da teologia, né, que nós apenas queremos chamar a atenção. Por quê? Porque a hermenêutica faz parte dessa divisão da teologia como matéria. Ok? Então está dentro daquilo que é chamado teologia prática ou teologia pastoral. Agora, o segundo tópico, antes de terminar essa aula dupla, ou esta aula, né, que nós estamos a ter com esta última AVA, é o isagogue. E o que é isagogue? Né? Nós especificamente falamos isagogue bíblico. Poderíamos falar também isagogue teológico. Né? O termo se refere à introdução. Vamos ler o material do autor e fazer uma reflexão importante. Então nós vamos buscar do próprio material para ler e analisar isagogue, que significa introdução.
admite geralmente ter sido Adriano, um monge grego, que viveu provavelmente no século V, o primeiro estudioso a usar o vocábulo isagogue para designar os estudos que auxiliavam o mais correto conhecimento da Bíblia. Com esse objetivo, escreveu um pequeno tratado destinado a ajudar o estudante a familiarizar-se com a fraseologia bíblica e suas expressões peculiares, cujo título era Adriano Exagoge, Tes Graphes. Está aí em grego, né? Isso que nós falamos. Apareceu em latim em 1602, editado por Davi Roechel. Então, essa é a história, né, da construção dessa proposta pedagógica para a teologia. Contribuição mais ampla e significativa foi oferecida por Marcos Aurélio Cassiodorus, que em 550 escreveu uma obra na qual se refere a 5 estudiosos que se empenharam na tarefa de investigar a Bíblia. A obra se intitula Intentiones Divini Scripturae, que é em latim. Assim surgiu e foi consagrada a expressão Introdução à Escritura Sagrada, para designar a disciplina que inclui todos os assuntos preliminares e necessários ao estudo da Bíblia. O fundador da ciência moderna da Isagoge é J.G. Erickson, que publicou em 1780 até 1983 a lentada obra de 3 volumes sobre o assunto. Como parte da introdução, comentou sobre a origem do cânon, a história do texto e a origem de diferentes livros. Os críticos hoje admitem que Isagoge compreende certas matérias ou disciplinas que preparam o estudante para compreender melhor as escrituras e alcançar conhecimento mais sólido delas. Porém, não há unanimidade entre os críticos dos assuntos a ser tratado, por isso a divisão entre Isagoge escrita e Isagoge ampla. Nós não vamos entrar aí nessa abordagem, veja no livro que lá o autor Bento vai estar abordando um pouco mais. Nós buscamos aí um material básico para a gente poder chamar a atenção a essa realidade. Diante dessa explicação, a Logos considera como Isagoge bíblico, ou seja, o Isagoge para o curso de bacharel em teologia, que é teologia, então precisamos de uma introdução à teologia, porque muitos dos nossos estudantes nem sabem o que é teologia, ou tiveram uma percepção errada, né? Até, como nós já falamos, alguns até demonizam a teologia dentro da igreja, infelizmente, alguns às vezes por causa da ignorância, ou seja, pelo não conhecimento do que é a teologia, que é nosso, é da igreja, né? Às vezes precisam de ser introduzidos, na verdade todos têm que ser introduzidos a essa disciplina, né? Ou essa matéria, com disciplinas. Mas na Logos, nós temos a introdução à Bíblia, que basicamente nós temos uma ênfase de teologia sistemática com a bibliologia, mas a gente também apresenta as divisões da teologia, vocês fizeram, então sabem. Também a teologia sistemática 1, que é a abordagem específica da doutrina de Deus, ou seja, quem é Deus. Então, primeiro, a Bíblia, Deus, a hermenêutica, que é o que vocês estão a estudar, ou seja, para interpretar a Bíblia, que vai ser a base de toda a nossa teologia. O panorama da Bíblia, que é uma disciplina da teologia bíblica, seria uma união panorama do Novo e panorama do Velho de uma coisa só, que foi até construído por mim, o professor Marco, essa disciplina, numa metodologia de linha de tempo, né, que provavelmente até você também já tenha estudado essa disciplina. Então, além dessas 4, nós também consideramos como Isagoge da Logos, para o curso de bacharel em teologia, a metodologia de pesquisa, porque ela é fundamental para o estudo, né? Porque estamos num ambiente acadêmico e também de nível superior, ou seja, nós também
somos e podemos falar com as faculdades e as universidades do mundo, né? Independente de que agora, em 2020, aqui em Angola, a teologia não é reconhecida como matéria de nível superior, mas a nível de mundo é reconhecida. E nós seguimos os padrões internacionais e os padrões da Academia de Ensino Superior, por isso até que nós chamamos Logos Ensino Superior de Teologia. E além disso, nós também colocamos o Princípios de Fé 1 como o início da proposta nossa de uma teologia ministerial, que são disciplinas complementares sim, mas que são uma proposta de que a teologia ela tem que ser aplicável, ela tem que ser algo que é utilizável, né? Então não é só algo para obter conhecimento, é algo para se viver. Essas são essenciais dentro da nossa proposta, que é a proposta dos 3 Cs, né? Que é uma proposta formativa da Logos, né? Como forma de dar um fundamento na estrutura do pensamento dos alunos, que é o 3C. O que é o 3C? O 3C é conhecimento, caráter e carisma. Carisma considerando poder, unção, né? Então nós acreditamos que os nossos alunos precisam de ter na sua formação, principalmente ministerial, que é uma das ênfases básicas dos cursos da Logos. Nós temos como objetivo primário, né, atuar e ajudar líderes da igreja, sejam pastores, profetas, evangelistas, né, dentro do ministério que ele tiver, ou mesmo líderes como diáconos, como líderes de departamentos de igrejas, mas principalmente o ministério pastoral, né, é a base nossa de apoio. Mas qualquer cristão pode fazer, é claro, bacharel em teologia, ele não é limitado à liderança. Ele vai ser bom para qualquer cristão. E qualquer cristão pode fazer parte da Logos, né? Desde que aceite as nossas normas, os nossos regulamentos e as nossas filosofias, né? E uma delas é esta, né? Que a nossa formação envolve conhecimento, sim, é claro, todas envolvem. Mas não é só isso. Também envolve alguma maneira de trabalhar com o caráter. Para isso, inclusive, nós temos uma capelania que está em contato com a sua igreja para que o seu pastor ou a sua liderança, né, possa também estar a acompanhar o seu progresso. E não só o seu progresso de conhecimento, mas o seu progresso na prática, que deve ser na sua igreja, né? Então a gente considera caráter sim, né? Porque não adianta só ter conhecimento e não ter caráter, mas também tem que ter poder, ou seja, carisma, unção, né? Recebereis poder ou descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e vos fará o quê? Testemunha, ou seja, caráter, né? Então isso é fundamental em toda a percepção dos cursos da Logos e especificamente nesse caso que nós estamos aqui, na hermenêutica bíblica. Amém? Então aqui é o professor Marco Faleiro, terminando uma aula dupla, né, que é o primeiro capítulo do nosso livro-texto. A próxima aula dupla nós falaremos sobre o capítulo 2, né? E continue conosco, né? Você está no curso da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Aqui é o professor Marco Faleiro, e eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.